Olá, boa noite. O Band Cidade de hoje começa destacando o drama de quem depende da saúde pública no Amazonas. Nas policlínicas, pacientes chegam a dormir na fila para conseguir marcar uma consulta com um médico especialista. O governo do estado garante que mais da metade dessas pessoas poderia evitar o sacrifício se buscasse atendimento na rede municipal de saúde ou tentasse agendar a consulta pelo CISREG. A situação humilhante também se repete no ambulatório Araújo Lima, do Hospital Universitário Getúlio Vargas. A espera é angustiante. O cenário mais parece abrigo para moradores de rua, mas aqui estão pacientes à espera de atendimento no Sistema Único de Saúde na capital. Aos 66 anos, Dona Raimunda já passou por várias cirurgias e toda vez que precisa voltar ao médico é obrigada a amanhecer na fila. Para quem ganha um salário mínimo, pagar R$300 de consulta já sai do orçamento, né? Mesmo porque um safenado gasta muito com a medicação, que o SUS não dá. Na Policlínica Codajás, na Zona Sul, outros pacientes também precisam pernoitar. Eles se abrigam como podem do lado de fora da unidade pública ambulatorial de consultas, exames e outros procedimentos especializados. Acho que é humilhado, porque eu acho que não só eu, como todos que ficam aqui, né? Que a gente enfrenta a chuva, assalto, que aqui já teve vários assaltos, não nas vezes que eu venho, mas eu já escutei outras histórias. Olha aí como é que está a fila aqui. Agora, olha a placa ali, seja bem-vindo. Seja bem-vindo como? A fileira de pessoa aqui agora. Você chega aqui 4 horas da manhã, que vocês vê a fila maior ainda. Não está tendo mais gente porque está chovendo. Em 2009, passou a funcionar o CISREG, Sistema de Regulação no Amazonas, para marcação de consultas e exames. A promessa era de acabar com as filas, mas ainda hoje pouca coisa mudou. A situação se repete nas unidades consideradas de referência na saúde pública no estado. Segundo o secretário adjunto de Atenção Especializada na capital da Secretaria Estadual de Saúde, apenas 1/4 de vagas é ofertado nas policlínicas. Ele pontua que boa parte da demanda de pacientes deveria ser atendida pela rede de atenção básica de saúde do município. É que cerca de 60%, 70% das pessoas que são encaminhadas aos especialistas têm problemas de baixa complexidade, que deveriam ter sido resolvidos nas unidades básicas. Quando ela procura o especialista dessa forma, ela acaba recebendo um tratamento diferente do que ela deveria receber. Do ponto de vista de especialidade, que é o que é oferecido nas policlínicas, nós já temos um número bastante satisfatório. Até porque aonde nós tínhamos algum tipo de restrição, nós tivemos planos, que foi o programa chamado Fila Zero, e nós contratamos extras através de terceirização, através de contratos outros, para que pudesse complementar. Mas quem precisa do atendimento público de saúde faz questão de reclamar da burocracia. Uma calamidade, né? Cada vez pior, porque não tem melhoria de nada. Além da paciência, os usuários também precisam de sorte para conseguir uma consulta na hora da marcação pelo sistema. Esse negócio tá uma vergonha, porque tem que ser uma coisa certa, né? Porque a gente vem, olha, eu moro longe, eu venho para cá para me marcar para uma consulta, eu não consigo. Nossa equipe também esteve no ambulatório Araújo Lima, do Hospital Universitário Getúlio Vargas, patrimônio da Universidade Federal do Amazonas. Aqui onde boa parte das vagas é oferecida diretamente na unidade, a fila era ainda maior. A enfermeira responsável pelo setor de regulação e avaliação do HUGV reconhece que a demanda é grande para pouca oferta. São 3 milhões aproximadamente de habitantes, né? Então a demanda costuma ser maior realmente que a oferta. Ainda precisamos de mais profissionais especialistas, né? O que tem sido feito para melhorar esse atendimento? Bom, a contratação, né? Agora foram feitas contratações de novos médicos, novos profissionais. A gente está trabalhando na ampliação da estrutura física, da capacidade física, para a gente poder minimizar essa questão realmente da oferta. Sem saber que também poderia agendar pelo sistema informatizado disponível nas unidades básicas de saúde, seu Pedro diz que chegou às 2 horas da madrugada e mostra os papéis de exames que precisa fazer.
Aqui também encontramos outros idosos que vieram tentar agendar consulta com o médico. Seu Francisco, de 78 anos, relata que precisa fazer 3 cirurgias. Eu vou fazer uma colonoplastia, estou esperando há não sei quanto tempo e foi preciso o meu médico requisitar com urgência e ainda não fiz. Dona Mirtes, de 73 anos de idade, afirma que há 2 anos tenta fazer uma cirurgia, mas encontra muita dificuldade. Eu estou tentando falar com o ginecologista para marcar uma cirurgia que vai fazer 2 anos que eu luto e não consigo. Estou vendo a hora morrer porque a minha situação está muito grave. 2 anos, hein? Fila zero? Uma audiência pública reuniu esta manhã na Assembleia Legislativa do Amazonas autoridades da política e da indústria do estado. O objetivo foi discutir sugestões para destravar a Zona Franca de Manaus, que ainda está sem um superintendente nomeado. A audiência pública foi presidida pelo deputado estadual Serafim Correia e contou com a presença do superintendente interino da Zona Franca de Manaus, representantes da SUFRAMA, do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Um dos objetivos foi discutir medidas para destravar a Zona Franca, que no ano passado conquistou a prorrogação dos benefícios por mais 50 anos, mas que atualmente esbarra na falta de uma gestão mais eficiente. Aí temos os entraves no IPAAN, no Corpo de Bombeiros, na Eletronorte, no Implurb, na SEMAS. E esses entraves precisam ser superados. A Assembleia é a casa da conversa do Parlamento. Nós chamamos todos os órgãos responsáveis e as forças vivas da cidade para que conversem, para que dialoguem, para que a gente possa superar esse momento. Outra preocupação é com a indefinição sobre a nomeação do novo superintendente da SUFRAMA, que desde outubro do ano passado está sem comando efetivo, após a saída de Tomás Nogueira. O governo novo, entre aspas, que assumiu 1º de janeiro, está há 90 dias e não define a superintendência da SUFRAMA. E diga-se, o doutor Tomás pediu dispensa do cargo no ano passado. Portanto, somando todos os meses, nós temos aí 8, 9 meses em que a superintendência da Zona Franca está com o superintendente interino. Mas segundo o superintendente interino, que está à frente da SUFRAMA desde novembro do ano passado, 116 ações já foram cumpridas e descartou qualquer prejuízo para o setor nesse período. No meu entendimento, não tem nenhuma paralisação na SUFRAMA, nem operacional, nem de qualquer ordem. Então, desde que assumi dia 10 de novembro, nós fizemos um plano com 116 ações, enfrentamos situações bem complicadas, como a questão da migração, da hospedagem dos sistemas informatizados da SUFRAMA. Isso foi feito com sucesso. Hoje, que era uma solicitação dos órgãos de controle, e isso já está hoje com o CEPTO, que é um órgão governamental, e diversas outras ações foram tomadas, não tem nenhuma paralisação em nenhuma área da SUFRAMA. Já o vice-presidente da FEAM destaca que a última reunião realizada pelo Conselho Administrativo da SUFRAMA foi realizada em agosto do ano passado, o que dificulta as soluções de processos burocráticos. Ele ainda acrescentou que vai solicitar da comissão a definição do novo superintendente. A demanda que nós estamos vendo nesse momento é exatamente a realização do Conselho de Administração da SUFRAMA, da reunião, que já, por sinal, tivemos uma boa notícia que está marcada para o próximo dia 30 de abril. Segundo, é a definição quanto ao superintendente efetivo da SUFRAMA. E vamos agora sugerir também ao Serafim, já sugerimos, que a gente possa tornar mais permanente essas reuniões, principalmente dessa comissão, até porque a pessoa que está liderando é uma das pessoas que é muito identificada com a nossa região, conhece os nossos problemas, é um técnico que tem muito a leitura da legislação e de toda a parte ambiental, enfim, da nossa região. Na última quinta-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior confirmou para 30 de abril a data da primeira reunião do ano do Conselho Administrativo da SUFRAMA, que aprova os incentivos federais para as empresas do PIN. A Delegacia de Homicídios e Sequestros apresentou esta tarde na capital um homem que era procurado da Justiça desde 2013 por envolvimento em um assassinato. Ele também é suspeito pela morte de uma estudante ocorrida no fim do mês passado aqui em Manaus.
Juan Uchoa Bandeira, de 26 anos, é apontado como o autor do homicídio do auxiliar de almoxarifado Diego Rafael de Andrade Coutinho, de 29 anos. O crime, ocorrido em novembro de 2013, foi flagrado por uma câmera de segurança. Juan é quem desce do carro e atira contra a vítima, que morreu na hora. No carro em que ele foi preso, a polícia ainda encontrou mais de 50 quilos de drogas, R$800, 100 bolívares, a moeda venezuelana, e uma pistola 380 com munição. Juan, que segundo a polícia teria ligação direta com uma forte facção criminosa em Manaus, também é suspeito de envolvimento na morte de Ellen Leite dos Santos, de 22 anos. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, no bairro Alvorada 1, na zona oeste da capital. Segundo testemunhas, ela teria saído para atender o chamado de uma dupla que chegou em uma motocicleta. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E aqui na capital, o assunto foi tema de uma audiência pública esta manhã. As informações com Israel Ayasser. O dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população está infectada com a bactéria que causa a tuberculose e com risco de desenvolver a doença. Os dados são preocupantes e aqui no Amazonas não é diferente. Quem traz as informações é o presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardinho Albuquerque. Doutor, aqui a região norte é onde há o maior índice da doença comparado ao resto do Brasil? Exatamente, em relação ao país, né, a média do país, é a região norte, especificamente o estado do Amazonas, nós temos uma alta incidência, né, é a maior taxa de incidência do país, né, é exatamente em função de algumas dificuldades e alguns problemas que nós temos aqui, né, a questão da permeabilidade do programa, a questão das distâncias, né, população indígena alta, e isso realmente nos faz ter esse número de casos significativos. Aqui na Assembleia Legislativa está sendo realizado um simpósio sobre o assunto. Qual a finalidade disso? A finalidade desse simpósio, na realidade é o segundo ano que nós efetivamos, é exatamente colocar ao par a todos os controladores de tuberculose municipais. Nós estamos aqui com todos os 62 municípios presentes, no sentido de discutir a problemática de uma forma integrada, rever algumas estratégias e ações que estão sendo desenvolvidas a nível municipal. As pessoas que tiverem os sintomas, onde devem procurar? Hoje toda a rede de saúde, não só na capital, mas no interior do estado, eles realmente já estão capacitados para fazer a averiguação. Quase a totalidade dos municípios já tem exames laboratoriais implantados e, consequentemente, há uma facilidade maior. Agora, não é só a questão de fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Um dos desafios também é exatamente nós diminuirmos a questão do abandono de tratamento, que a grande maioria das pessoas, né, à medida que é submetido a esse tratamento, como é um tratamento prolongado de 6 meses, à medida que melhoram do quadro, eles realmente, a tendência é abandonar, não tomar mais a medicação. Muito obrigado pelas informações. Israel Ayasser para o Band Cidade. A partir de hoje, o Band Cidade vai todos os dias trazer uma matéria com dicas para quem está pensando em ganhar um dinheiro extra durante a Páscoa ou apenas presentear alguém querido com uma delícia personalizada que pode ser feita em casa mesmo, como a que a repórter Verônica Garcia vai mostrar para a gente agora. Que tal um ovo de colher? Dona Inês é doceira e com muito orgulho. Diz que a profissão começou por achar a guloseima bonita e assim, aos 12 anos, começou a preparar os primeiros docinhos. Hoje é especialista no assunto e vai nos compartilhar uma de suas receitas de maior sucesso, o ovo de colher. Anote aí os ingredientes. Para fazer o ovo de 500 gramas, você vai precisar de 1 quilo de chocolate meio amargo, de boa qualidade, 2 formas de PVC, tamanho 500 gramas. Olha, depois que você cortar em pedacinhos o chocolate, aí você coloca em um recipiente, né? E coloca no banho-maria, uma forma com banho-maria. Liga
e deixa ele ficar bem quente, fervendo. Aí você coloca a vasilhinha de chocolate e vai mexendo. Agora eu preciso tirar ele do banho-maria, colocar aqui em cima de um pano para mexer bem, para ele ficar na consistência certa para fazer o seu ovo. Essas formas já vêm facilitadas pra gente, né? Antigamente tinha que fazer o ovo com a colher mesmo. Então, vem com essa outra forma, você acrescenta em cima, ó, pela metade você enche e você vai colocando essa forma para fazer seu ovo. Logo após de 5 minutinhos, volta lá na geladeira, na freezer, assim dizendo, e vê se ele já tá bom. E vai tirando devagarinho, tá? Para não quebrar os ovos. Aí você pode colocar ele numa superfície, põe num prato e puxar a forma. Agora você vai rechear com qualquer recheio de sua preferência. Você pode comprar de beijinho, de brigadeiro, ou então doce de leite, né? Cupuaçu, geleias, geleia, framboesa, morango, o que tiver pronto. Ele é vendido assim, em partes separadas, para comer desta forma. Daí o nome ovo de colher. Então eu desejo para vocês uma feliz Páscoa e façam que tudo vai dar certo. Não parece difícil não, é só pôr a mão na massa. O pedido de vistas adiou esta tarde o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de um dos processos que pode resultar na cassação do governador José Mello por supostas irregularidades durante a campanha eleitoral de 2014. A sessão foi realizada esta tarde no plenário do TRE Amazonas. O relator do processo, o desembargador Mauro Bessa, indeferiu o pedido de recurso impetrado pela defesa do governador José Mello. O processo acusa José Mello de usar sites oficiais do governo para tomar vantagem política durante a campanha eleitoral do ano passado. Para o advogado do governador, seria necessário ouvir os profissionais que produziram os textos publicados nos sites de 14 secretarias do governo. Nesse caso, a Sua Excelência, o relator, entendeu que não havia necessidade de ouvir as provas, ouvir as testemunhas, portanto, colher a prova testemunhal, mas nós estamos firmes na decisão de tentar fazer com que essas testemunhas sejam ouvidas. Então, isso é parte da dialética processual, é absolutamente normal. Mas 3 membros do pleno acompanharam o voto do relator, entendendo que cabe ao judiciário analisar se houve ou não propaganda antecipada nas matérias veiculadas. O juiz Marco Antônio pediu vistas do processo, que pode resultar na cassação e inegibilidade do governador José Mello. A decisão foi suspensa e deve ficar para as próximas semanas. Essa é uma conduta que, ao nosso ver, é uma conduta que envolve abuso de poder político e conduta vedada, razão pela qual a pena prevista na lei para condutas como esta é a pena da perda do mandato eletivo. Agora, o futebol, nesse fim de semana, teve mais rodada do Campeonato Amazonense. Com a vitória diante do São Raimundo, o Fast volta a ocupar a liderança do campeonato com a vantagem do saldo de gols. Mas antes da partida, torcedores das duas equipes deram um mau exemplo do lado de fora do Estádio da Colina. Antes do início da partida, do lado de fora do estádio Ismael Benigno, cenas lamentáveis. Estas imagens, feitas de celular, flagraram um confronto entre integrantes da torcida jovem Fast e da torcida uniformizada Força Azul do São Raimundo. O tumulto só foi contornado com a chegada da polícia militar.
Já dentro de campo, nada de confusão. O Fast, que vinha de uma vitória de 4-0 contra o Operário, tentava manter o bom desempenho diante dos donos da casa, o São Raimundo. Mas no primeiro tempo faltou inspiração para as duas equipes, que não conseguiam finalizar os ataques. Poucos minutos antes do intervalo, o tricolor de aço abriu o placar após esse cruzamento recebido por Dinamite. Na etapa complementar, o Tufão da Colina voltou diferente, mas ainda com dificuldades para finalizar as chances de bola e deixar tudo igual. O Fast também passou a dominar a partida no segundo tempo. Nessa jogada, Charles recebeu pela direita, cruzou na área para William, que não dominou, e sobrou para Michel fazer o segundo do tricolor de aço. Assim, final de jogo, Fast 2, São Raimundo 0. Eles foram mais felizes, né? As oportunidades que eles tiveram, eles acabaram concluindo aí. É isso aí mesmo, né? Levantar a cabeça. Com o resultado, o Fast assumiu provisoriamente a liderança do campeonato amazonense, empatado em números de pontos com o Nacional, mas passa na frente no saldo de gols. E neste domingo, o Nacional não conseguiu reverter a derrota por 4-1 para o Paysandu no primeiro jogo em Belém e foi eliminado da Copa Verde. O jogo terminou empatado, mas com festa para a equipe paraense. Os torcedores nacionalinos estavam à espera de um milagre. No primeiro jogo, uma derrota por 4-1 para o Paysandu. Placar difícil de reverter. Todos nós amazonenses acreditamos nessa vitória milagrosa a partir de hoje. Para os torcedores do Papão, uma partida para consolidar a festa da classificação. É 3-0 Papão! Papão! A bola rolou e já nos primeiros momentos do jogo, as entradas fortes deram a tônica do que seria a partida. Após a falta, Bruno Veiga não ouviu o apito do juiz na marcação e chutou para o gol, que não valeu. Cartão amarelo para ele. E logo aos 10 minutos, um fio de esperança. Leonardo abriu o placar para o Leão. Nacional, 1-0. A partir daí, foi mais uma chance de cada lado. E fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, os jogadores do Nacional sentiram um cansaço e o Paysandu cresceu no jogo. Após o lançamento, Bruno Veiga tentou de cabeça e Rodrigo Ramos salvou para o Nacional. E foi aos 37 minutos, após a bola roubada no meio-campo, que Ailon partiu na velocidade. Tocou para Jonathan, que dominou na frente de 3 defensores e mesmo assim conseguiu marcar. Nacional 1, Paysandu também. Festa para a torcida paraense. Perdendo um jogo de 1-0, nós não administramos a vantagem, nós tentamos sair para fazer o gol, tanto é que fizemos, né? E a gente sabe que o gol feito naquela oportunidade mataria o jogo. E foi isso que aconteceu, a gente conseguiu o gol, conseguiu matar o jogo e trouxe a tranquilidade para a gente finalizar a partida. O Nacional dá adeus à Copa Verde, o Paysandu avança para enfrentar o Clube do Remo nas semifinais. O Amazonas não tem mais representantes nesta competição e agora o Leão precisa focar nos demais compromissos que ainda tem este ano. O Campeonato Amazonense, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil. Nós tentamos, lutamos, falta de luta não foi. Felizmente não conseguimos. Agora vamos pensar no estadual e na Copa do Brasil, que é o nosso futuro. A parte física está bem abaixo daquilo que necessita. O segundo tempo ficou provado, mas hoje já deu uma melhorada, a equipe já teve mais, chegando mais na frente, mas precisamos melhorar muito ainda. Agora é trabalhar e treinar um pouco mais. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.